Oi, oi, galerinha do nono ano! Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam preparados para mais uma aula de história. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 da apostila de vocês. Peguem a apostila aí para acompanhar e abram na página 36. Aqui é a abertura da página 36, ela vai mostrar aqui uma representação, uma imagem de como foi a assinatura do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi o tratado de paz que pôs o fim à Primeira Guerra Mundial, né? A gente sabe disso. Por que que a abertura já mostra aí o Tratado de Versalhes, a assinatura do Tratado de Versalhes? Porque o Tratado de Versalhes ele foi uma das molas propulsoras ali que deram impulso para que a Segunda Guerra Mundial ocorresse. E a gente vai entender direitinho essa questão, como é que o Tratado de Versalhes vai dar esse impulso, a partir aqui da página seguinte, da página 37, tá? A página 37 vai falar sobre o expansionismo nazi-fascista. A política expansionista aí da Alemanha é da Itália. A gente falou sobre isso quando a gente estava estudando sobre os regimes totalitários, né? Que tanto o nazismo quanto o fascismo, eles tinham uma política de expandir os seus domínios, expandir os seus territórios, expandir as regiões que eles administravam, que eles dominavam, né? Então, eles fizeram um pacto, né? Vocês devem lembrar lá da nossa aula sobre os regimes totalitários, né? Então, eles fizeram esse pacto de ajuda mútua, né? E começaram ali um período de expansionismo, tá? Mas antes de falar sobre esse expansionismo propriamente dito, eu gostaria que vocês grifassem o que eu já deixei grifadinho para vocês aqui, a nossa apostila, para a gente entender como é que a Primeira Guerra Mundial se relaciona com a Segunda, né? E como é que todos os assuntos que a gente estudou anteriormente, Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, a seção dos regimes totalitários, a crise de 1929, vão se relacionar e serem fatores que vão propiciar aí a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Aqui na página 37, acompanhe aqui, olha, considera-se a Segunda Guerra Mundial como uma continuação da Primeira Guerra. Aconteceu basicamente pelos mesmos motivos, né? As disputas imperialistas, as disputas por mercados, e ainda teve um agravante porque o Hitler, que era o governante aí da Alemanha nazista, ele tinha esse sentimento de revanche pela Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Bem, até aqui? Então diz aqui, olha, o primeiro conflito mundial, dito mundial, havia acabado e deixou várias questões sem resposta entre os países europeus. Os italianos, por exemplo, sentiam-se injustiçados pelo que receberam na divisão dos espólios de guerra. A Itália, quando começou a Primeira Guerra Mundial, ela era do lado da Alemanha. E aí, no meio do caminho, ela se virou ali para o lado da Inglaterra, da França e tal. E aí, quando houve a divisão dos espólios de guerra, ela se sentiu prejudicada. Ela terminou a Primeira Guerra Mundial do lado dos países vencedores, mas ela não recebeu exatamente o que queria por isso, né? E ainda tem mais, os alemães estavam ofendidos pela cláusula do Tratado de Versalhes, pelas cláusulas do Tratado de Versalhes. A gente sabe que o Tratado de Versalhes, ele infringiu ali duras penas ao governo alemão, né? A promoção de regimes autoritários na Itália e na Alemanha, na verdade são regimes totalitários, a gente já viu o nazismo e o fascismo, né? Nas décadas seguintes ao final da Grande Guerra, alimentou o sentimento de ressentimento na população desses países, ao mesmo tempo em que era trabalhado a exaltação ao nacionalismo. Nós já vimos as características do nazismo e do fascismo, né? Essa educação que eles tentavam colocar na população, e deu certo, né? Esse sentimento de patriotismo, de nacionalismo exacerbado, né? E de vingança e de revanche em relação à derrota que eles sofreram
na Primeira Guerra Mundial e as cláusulas do Tratado de Versalhes, né, que fazia com que a Alemanha ficasse ali espremidinha, oprimida, né? E além de tudo estava passando por uma grande crise, né, uma grave crise, e uma combinação que proporcionou condições favoráveis ao desenvolvimento de um novo conflito, uma vez que os países penalizados buscavam reaver o que perderam na Primeira Guerra Mundial, no caso a Alemanha, né? Na prática, as questões que ficaram pendentes acabaram por contribuir para um novo conflito mundial em 1939. Então, a gente aí acabou de tentar entender como é que a Primeira Guerra Mundial vai contribuir para que a Segunda Guerra Mundial ocorra, especialmente ali através de questões mal resolvidas e das imposições do Tratado de Versalhes, né? Vemos aí que a Itália e a Alemanha não estavam nada satisfeitas com essas imposições, com essas penalidades, enfim. E tanto a Itália quanto a Alemanha queriam expandir ali os seus domínios, que até então estavam impedidas. Tudo bem até aqui? Vamos virar a página. Falamos ali sobre o expansionismo alemão da Alemanha, então agora a gente vai falar sobre o expansionismo em outros estados, como Itália, Japão, União Soviética e Estados Unidos. Olha aí o que eu já deixei grifado para vocês. A Itália, tendo à frente o líder fascista Benito Mussolini, também tinha intenção expansionista e por isso, em 1935, os italianos invadiram a Albânia e a Etiópia, ali no norte da África, tá? Sendo este o último país africano que fazia parte da Liga das Nações. A Liga das Nações era uma espécie de ONU que foi criada no final da Primeira Grande Guerra, tá bom? Só lembrando para vocês. A Liga das Nações, criada aqui após a Grande Guerra, não contava com a presença dos Estados Unidos e do Japão e da Alemanha. Eles não faziam parte dessa Liga das Nações, que havia se retirado em 1933. Ela era uma instituição sem poder para conter essas disputas imperialistas entre as nações, essa disputa por territórios, né? No Extremo Oriente, o expansionismo japonês se chocou com os interesses dos Estados Unidos no comércio do Oceano Pacífico. Então, a gente vê ali o Japão e os Estados Unidos começam também a disputar regiões comerciais, né? Aqui embaixo diz assim, que apesar da mentalidade expansionista soviética, a União Soviética dava mostras de que não desejava envolver-se em um novo conflito mundial. Para confirmar esse posicionamento, em agosto de 1939, assinou com os alemães um pacto de não agressão. Contudo, como veremos adiante, a União Soviética não somente entrou na Segunda Guerra Mundial, como foi um dos países responsáveis pela derrota dos regimes nazifascistas, tá? Então, a gente tem aqui a União Soviética que tinha seus interesses expansionistas, mas que, nesse momento aqui, antes em 1939, ainda o contexto, o cenário de guerra se armando, a União Soviética preferiu firmar esse acordo de não agressão com a Alemanha, né? A União Soviética, que a gente sabe que era governada aí pelo Joseph Stalin, né? Após aí a Revolução Russa, tá? Então, só relembrando. E como é que vai ocorrer realmente a deflagração do conflito? Continuando aqui no final da página 39, diz assim: tendo como referência política expansionistas, dois grupos de países se formaram: os aliados, constituído pela França e Inglaterra no primeiro momento, aí depois, em 1941, foram fazer parte dos aliados também os Estados Unidos e a União Soviética, inclusive o Brasil também participou dessa aliança, e a gente vai ver isso mais lá na frente. E esses aliados tinham a intenção de controlar as anexações territoriais que estavam acontecendo na Europa e na Ásia, tá? Controlar ali a expansão do Hitler, né, que estava dominando ali outros territórios. Em oposição aos aliados, a gente tem os países do eixo, integrado por Alemanha, Itália e Japão, que tinham o propósito de continuar com o seu expansionismo. Vamos virar a página. Ok, então vamos aqui na página 40, tá?
Já vimos ali os objetivos expansionistas do Hitler, que já tinha anexado alguns territórios, né? Vimos ali que se formou uma aliança ali para tentar conter esses avanços do Hitler, enfim. Em 29 de setembro de 1938, representantes da França e da Inglaterra e dos Estados Unidos se reuniram com Hitler. O objetivo era forçá-lo a acessar as suas expansões territoriais. Eles disseram mais ou menos assim: olha, Hitler, já deu, ó. Tu já anexou aí os territórios que tu queria, então parou, tá bom? Parou por aqui, não continue, que senão nós vamos ser obrigados a agir contra você. Então, parou por aqui, vamos ficar amiguinhos. Só que o Adolf Hitler, nesse segundo parágrafo, diz que ele aceitou a proposta dos representantes dessas nações, porém nunca teve a intenção de cumprir essas promessas feitas, tá? Tanto que em seguida ele voltou-se para a Polônia. Na verdade, a aliança ali, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos disseram: olha, Hitler, a gente vai deixar você continuar do jeito que está, com as terras que você anexou, mas tudo parou por aqui, por favor, não vamos brigar. E aí, o Hitler aceitou essa proposta, disse que não ia mais anexar nenhum território, mas na verdade ele continuou expandindo ali os seus domínios, tá? A gente já falou sobre o pacto de não agressão que o Hitler assinou com o Joseph Stalin ali, era o Hitler, a Alemanha e a União Soviética. O nome desse pacto era Ribbentrop-Molotov, né? Ele continha algumas cláusulas secretas, né? Em caso do Hitler invadir a Polônia é o que separa ali a União Soviética da Alemanha. Então, se o Hitler invadisse a Polônia, dava ali a intenção da União Soviética não agredir, não ter um contra-ataque contra a Alemanha, e poder também ali invadir os outros países, a União Soviética. Tá? Então, nesse primeiro momento, dá-se a entender que o Joseph Stalin e o Adolf Hitler, eles meio que são aliados, tá? Mas isso não vai continuar assim por muito tempo, não. E aí, como é que ocorre realmente a deflagração do conflito? Olha aqui esse parágrafo, tá? No dia 1º de setembro de 1939, os nazistas invadiram a Polônia, fato que deflagrou a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, qual é o fato que realmente deu início à Segunda Guerra Mundial? A invasão da Polônia pelo regime nazista, tá? Hitler escolheu esse país porque ele era um estado recriado com territórios alemães pelo Tratado de Versalhes e contava com uma grande população judaica. Lembrando que era uma característica do regime nazista o antissemitismo, tá? Que a Alemanha, alimentado pela ideia de que os judeus eram os responsáveis pela derrota alemã na Grande Guerra. Guardem essas informações, tá? E ainda aí na página 40 a gente vê as fases do conflito. Primeira fase. Na primeira fase, como Hitler começou a guerra, lembra daquele ditado do entra ganhando, sai perdendo? Pois é, nessa primeira fase, o eixo teve grandes vitórias, foi de 1939 a 1941. Na segunda fase, houve um equilíbrio de forças, de 1942 até 1943. E na terceira fase, houve a vitória dos aliados, em 1944 e 1945, que foi quando a guerra chegou ao fim, né? E aqui a gente vê, mais uma vez, o mapa que se divide aí entre países aliados e os países do eixo, tá? Muito bem, podemos virar a página para falar sobre como foi a invasão da Polônia. E como foi essa invasão da Polônia? Diz assim: pelo Tratado de Versalhes, o Império Alemão perdeu territórios para a Polônia, né? Mas, no entanto, em alguns desses territórios a população era majoritariamente germânica, ou seja, a maioria da população era alemã. E a política adotada pelos poloneses era repressiva em relação a esses habitantes, aos germânicos dentro da Polônia, né? Aproveitando-se dessa situação, o Hitler exigiu que os poloneses devolvessem a cidade-porto de Danzig, a atual Gdańsk, localizada em uma área chamada de Corredor Polonês, e assim como toda a extensão desse corredor, uma faixa estreita de terra que localizava-se no rio Vístula, tá?
E aí a gente tem a invasão aí do Hitler ao corredor polonês. Qual foi a tática que ele adotou para a invasão da Polônia? Deixei aqui, é um nome alemão aqui para vocês. Que tática foi essa? O Blitzkrieg, tá? Guerra relâmpago, que passou a principal estratégia de ataque alemão, tá? Era uma ofensiva tão rápida que não dava chance para ocorrer um contra-ataque do país o Blitzkrieg, a guerra relâmpago, né? E com esse Blitzkrieg, o Hitler foi acumulando aí algumas vitórias, tá? O ataque alemão diz aqui que foi arrasador e em menos de um mês a Polônia estava vencida, estava dominada aí pelas tropas alemães. Vamos virar a página. Aqui na página 42 tem o interpretando documentos para vocês fazerem. Precisam observar aqui essa charge. Olha aí o que diz na legenda dessa charge. Diz assim, a charge mostra Stalin, tá aí sentado do bigodinho, recebendo o ministro de Negócios Estrangeiros da Alemanha, o Joachim von Ribbentrop. Ao lado de Stalin está o ministro dos Negócios Estrangeiros da União Soviética, que é o Molotov. Por isso que o nome recebe o pacto de Ribbentrop-Molotov, por conta dos dois ministros internacionais aí, tanto da Alemanha quanto da União Soviética, né? Estão aí fazendo a aliança, o pacto, né? E aí, essa charge representa, você vai marcar o que essa charge está representando, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, bom? E aí, ainda na página 42, vai falar sobre o desenvolvimento, desenrolar dessa Segunda Guerra Mundial, né? E a gente sabe que dentro dessa primeira fase a gente tem a ofensiva alemã, né? A Alemanha aí está comandando, está tendo grandes vitórias nesse período, né? A gente já falou sobre o Blitzkrieg, as guerras relâmpagos que arrasavam ali os inimigos, né? Então aqui a gente tem na frente ocidental. Na frente ocidental, o que eu gostaria de destacar aqui para vocês, tá? A França, que é um país dos aliados, logo caiu no domínio dos alemães, tá bom? Em abril de 1940, os alemães invadiram a Dinamarca, depois invadiram a Noruega e aí, por fim, invadiram a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo e a França, que foi atacada. E a linha Maginot, que era uma linha de fortificações que os franceses haviam construído ao longo de suas fronteiras com a Alemanha e com a Itália, foi atingida. Soldados franceses e britânicos aliados à Bélgica foram empurrados até Dunkerque, na França, onde havia mais de 300 mil homens que passaram para o outro lado do Canal da Mancha na chamada retirada de Dunkerque. Paris caiu sob domínio nazista e a França foi dividida em duas áreas, uma zona ocupada pelos alemães e a outra, com a capital em Vichy, era governada por um governo que colaborava com os nazistas. Então aí a França sendo dominada pelo Hitler. Olha aqui o Hitler, tá? E os seus aliados marchando ali na avenida onde fica a Torre Eiffel, né? Após sucessivas vitórias durante a primeira fase da guerra, o Hitler estabeleceu seu domínio sobre toda a região central e ocidental da Europa, exceto na Romênia e na Itália, que eram suas aliadas. A Inglaterra mantinha as suas defesas e fornecia exército aos alemães na luta contra a expansão nazista, né? E aí os alemães voltaram ali o seu foco também para a Inglaterra, né? A Força Aérea Nazista despejou dia e noite bombas sobre as principais cidades da Inglaterra. Mas apesar do grande número de mortos, os britânicos resistiram ao massacre e venceram. E ali o mito da invencibilidade alemã começou a ser quebrado, porque o Hitler começou vencendo todas as batalhas, ele parecia invencível, mas a Inglaterra conseguiu resistir e conseguiu ali algumas vitórias em relação aos alemães, o que fez com que as pessoas acreditassem que realmente o Hitler podia ser vencido. Vamos ver a página. Bom,
Aqui a página 44 vai mostrar para gente, esse mapa vai mostrar para gente que a Alemanha e seus aliados tinham um poder muito grande, né, nesse período aí da guerra, nessa fase da guerra, né? Era uma força realmente, né? Tanto que conquistou inúmeros países aqui do lado ocidental, aqui na Europa e no norte aqui da África, né? E na frente oriental, o que estava acontecendo? A gente vê aqui que em 1940 a Itália realmente entrou na guerra ao lado dos alemães, ao lado do Hitler, né? E aí vai falar sobre os territórios que o Hitler e que o Mussolini foram anexando nesse período aqui, ainda da guerra, pela frente oriental, tá bom? E pela frente oriental também chama a atenção aí da atuação do Japão, que começou ali também a anexação de territórios, a gente vai ver isso mais adiante um pouquinho, tá? Aqui na página 45 vai falar sobre o ano de 1941, porque esse ano foi um ano assim de reviravoltas e decisivo para os rumos da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque foi o ano em que a União Soviética entrou na guerra e os Estados Unidos também entrou no conflito ao lado dos aliados, tá? Por que, que a União Soviética entrou na guerra? Ela não era meio que aliada do Hitler, o Joseph Stalin? Tá aqui, olha, destaca aí para vocês, eu não destaquei aqui no texto, mas está aqui sobre a Operação Barbarossa, tá? Que consistia em um ataque maciço à União Soviética. Em poucos dias, um ataque ao território da União Soviética estava ocupado e os alemães se aproximaram de importantes cidades de Moscou e Leningrado. Então, os alemães começaram a invadir territórios aí da União Soviética na Operação Barbarossa. Aqui embaixo vocês vão poder ver sobre a batalha que aconteceu em Leningrado, né? Como foi essa batalha de Leningrado. Só que mais abaixo a gente vai entender como é que a União Soviética vai começar a infligir ao exército alemão algumas derrotas. Diz assim, em dezembro as tropas oriundas da Sibéria, né, acostumadas com o frio, desencadearam uma gigantesca contraofensiva, mantendo os alemães a uma boa distância de Moscou. O Hitler menosprezava a força militar soviética e acreditava numa vitória. Antes do inverno, os alemães se prepararam pouco para a situação que enfrentaram, usando roupas inadequadas para as tão baixas temperaturas. O resultado foi a morte de soldados alemães por congelamento e o não funcionamento de veículos e de metralhadoras refrigeradas à água que emperravam, né? Porque era um frio muito grande. E aí, como Hitler não estava preparado para esse frio, amargou ali algumas derrotas, tá? Podemos virar a página. Aqui na página 46 a gente vê como é que os Estados Unidos vão entrar na guerra. Bom, eu vou já deixar aqui explicadinho para vocês. O Japão não tem o que fazer, vai atacar uma base norte-americana, uma base naval norte-americana chamada de Pearl Harbor. Em 1941, ele faz um ataque a essa base norte-americana que fica ali no Oceano Pacífico, ali nas ilhas do Havaí. E aí, como o Japão atacou os Estados Unidos da América, os Estados Unidos não tiveram outra alternativa, outra opção, a não ser declarar guerra também ao Japão e aos seus aliados, os países do eixo, a Alemanha e a Itália. E assim os Estados Unidos também vão entrar na guerra. E aí, com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra, a vitória esmagadora ali que Hitler estava tendo durante essa primeira fase da guerra, ela chega ao fim, bom? Porque a balança agora vai pender para o lado dos aliados, tá? Eu vou parar aqui a nossa aula, a gente vai deixar as reedições para a próxima aula, bom? Por enquanto eu quero que vocês façam aqui esse interpretando documentos e as atividades que estão aí nessa primeira parte da nossa aula, da nossa apostila, do nosso capítulo 7, tá bom?
Façam fotos legíveis para enviar para mim pelo ProESC. Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar, manda um zap lá no nosso grupo, do nosso Colégio Dinâmico, tá bom? Me procurem no PV, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Por hoje é isso. Saúde e se cuidem. Até mais, até a próxima aula.